Olá, meus irmãos, meus queridos alunos, eu estou de volta aqui com o segundo período da primeira aula, segundo período da aula de homilética. Então, neste segundo período desta primeira aula, vamos estar falando primeiramente sobre a conduta ideal do obreiro, sua postura e seu perfil. Então nós vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 24, versículo 45 a 51, e depois Apocalipse 16 e versículo de número 15. Mateus 24, versículo 45 em diante. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Apocalipse 16, versículo 15. Eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Amém. Estamos falando sobre conduta ideal do obreiro, sua postura e seu perfil. Essa conduta, ela é tanto material, física, quanto também espiritual. Bem-aventurado aquele servo, e Mateus lemos aí, né? Que o Senhor, quando vier, achar servindo assim como estamos ensinando aqui nas Sagradas Escrituras, através da apostila, né? Esta parábola foi direcionada a líderes religiosos da nação judaica por não administrarem bem os dons da graça de Deus. Então, esta palavra aqui, primeiramente, ela é literal para os líderes religiosos da nação judaica, por eles não administrarem bem os dons da graça de Deus. Também esta palavra, ela abrange os líderes cristãos, as autoridades da igreja, diácono, missionário, presbítero, evangelista, pastor, bispos, apóstolos e assim sucessivamente. E também esta palavra abrange os discípulos, quer dizer, os membros em geral, que é a comunidade da igreja, todos os seus membros. Então encontramos aqui algumas características do servo a se observar. Algumas características do servo que deve ser observada, que é o perfil do servo. O perfil do servo. Primeiro, fiel. Primeiro perfil do pregador, do orador, o servo de Deus. Ele tem que ser fiel. Significa que tem constância, perseverança e não pode se desviar
da tarefa a sua atenção. Quer dizer, se você quer ser um pregador da palavra de Deus, então você não pode desviar a sua atenção da Sagrada Escritura. Você tem que se afadigar no estudo da palavra de Deus. Você tem que deixar de lado algumas coisas que te impede, que te atrapalha, que rouba a sua atenção da Bíblia, que rouba a sua atenção das Sagradas Escrituras. Então tudo aquilo que toma o seu tempo de estudar a Bíblia, você tem que ir eliminando e colocar a Bíblia Sagrada em primeiro lugar na sua vida. Você tem que ser fiel nessa área, porque se você não for fiel com a Bíblia, no estudo da Bíblia, Deus não tem obrigação de ser fiel também quando você for pregar a palavra, não. Então você tem que ser fiel. Primeiramente, você tem que ser fiel em estudar a Bíblia. Não é estudar só o texto que você vai pregar, não. É estudar a Bíblia toda. Eu te faço uma pergunta. Você já leu a Bíblia toda? Pelo menos, eu vou falar, pelo menos 3 vezes, porque a primeira vez você não entende nada, na dica de nada. A primeira vez que eu li, eu tinha 12 anos de idade. Foi um voto que eu fiz com Deus. Falei com o Senhor, eu faço um voto com o Senhor. Eu vou cumprir primeiro o voto. Aí depois que eu cumprir, o Senhor faz um voto comigo de me dar uma bênção. E o Espírito Santo me perguntou: o que você quer? Eu disse: eu vou fazer um voto de estudar a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse, dentro de 1 ano. E quando eu terminar, o Senhor começa a me usar na pregação da palavra. Então eu cumpri com o meu voto, e o Senhor foi fiel, porque viu que eu fui fiel em cumprir com o estudo da palavra. Aí de lá para cá eu fui só estudando, e até hoje eu estudo. Eu já formei, eu fiz a licenciatura teológica, mas eu continuo estudando, porque a gente morre estudando e ainda não sabe tudo. Então tem que ser fiel. Então, nessa característica do servo a ser observada, tem um primeiro perfil aqui, é ser fiel. Significa que tem constância. Essa constância quer dizer, você tem que estudar a Bíblia todo dia. Perseverança, porque tem pessoas que começam a estudar, depois desanima e para. Então você tem que perseverar. Não pode desviar a tarefa, a sua atenção. Nada pode desviar a atenção da tarefa de estudar a Bíblia. Então, segundo perfil, tem que ser prudente e sábio. Prudente ou sábio, que significa que ele é dotado de juízo e previsões saudáveis. O que é isso aqui? Ser dotado de juízo e previsões saudáveis. Quer dizer que você não pode estudar a Bíblia para ficar bem afinado para corrigir os outros. Porque tem pessoa que só estuda a Bíblia para ficar com a língua afinada para corrigir os erros dos outros. Não, está errado. Temos que estudar a Bíblia Sagrada para corrigir o nosso erro. Nós temos que enquadrar o estudo da Bíblia em nós. A Bíblia tem que nos esquadrinhar, nos colocar no prumo, na linha e no metro. A Bíblia tem que nos colocar no prumo, na linha e na régua. É isso aí que eu quis falar. No prumo, na linha e na régua.
Aí depois que ela te colocou, porque a palavra é como espada afiada de 2 gumes. Primeiro ela corta para cá, depois ela corta para lá. Quando você tiver afiado todo no prumo, na régua, na linha, então sim, você está pronto para agora pregar para o público que vai te ouvir. Mas primeiro, você se esquadrinhou na palavra primeiro. Muito bem. Terceiro perfil. Tem que ter alimento. E o alimento é o Evangelho, a palavra de Deus. Esse alimento aqui é conteúdo. Tem pregador que vai pregar e ele não tem conteúdo. E quando não tem conteúdo, ele vai encher o ouvido do povo de palavras, eu vou dizer aqui, ele vai encher linguiça no altar. Tem gente que diz que é encher tripa, né? E fica lá enchendo tripa, enchendo linguiça, porque não tem conteúdo. Não orou, não jejuou, não consagrou, não estudou, não procurou conhecer bem o texto. O pregador tem que quase conseguir decorar o texto, para quando chegar lá na frente, ele não ficar falando abobrinha no ouvido do povo. Bobeira, né? Então, tem que ter alimento. Em quarto lugar aqui, saber o tempo. Esse tempo aqui é a medida certa de dar comida ou a farinha. Saber o tempo. Quanto tempo você vai ficar pregando? Você tem que ter uma psicologia para você observar o público, para você ver até que tempo eles estão te suportando falar, né? Então você vai medir ali, ter uma medida certa, a medida da comida, né? Eu fiquei sabendo de um episódio, isso aqui eu vou falar aqui, não é mentira não, é verdade, viu? Poucos dias agora, me falaram de um episódio de uma senhora, por incrível que pareça, é uma irmã, né? Ela não fez isso por maldade, não. É porque ela não sabia lidar com a situação. Então, ela gosta muito de criar gatos. Então, a gata dela, ela ganhou os gatinhos, né? Pariu um monte de gatinhos. Só que eu não sei o que aconteceu, que ela não estava podendo tratar dos gatos. Não sei se ela morreu, não sei o que houve, ou ficou doente. Então, essa senhora começou então a tratar dos gatos. E ela não sabia o tempo, quanto tempo tinha que tratar. E ela foi pegando comida e foi enfiando na boca dos gatos. Foi dando, não sei se é mamadeira, se é leite, né? Ou se é mingau. Mas ela foi enfiando comida na boca dos gatos. E os gatos estavam com a barriga igual balão. E ela estava enfiando comida. A barriga estava igual balão. E ela estava dando comida. Tem que comer, porque senão vai passar fome. E os gatos começaram a morrer. Por quê? Estavam morrendo de tanto comer. E os gatos morreram. Por quê? Porque ela não soube tratar, ela não soube o tempo de dar comida. Assim, irmão, eu estou usando isso aqui para explicar. Porque você tem que saber quanto tempo você vai alimentar a igreja, o público que você está pregando para ele. Se é meia hora, se é 40 minutos, ou se é 1 hora, ou se é 1h10, dependendo da situação. Você tem que saber quanto tempo você vai gastar naquela mensagem, naquele sermão. Ok? Muito bem.
essas comidas nas propriedades romanas eram servidas diariamente, semanalmente e mensalmente. Quer dizer, essa comida que eu falo aqui é a ração, a farinha. Nas propriedades romanas eram servidas diariamente, semanalmente e mensalmente. Muito bem, vamos falar sobre o futuro escatológico deste servo. Que servo? O servo fiel e o infiel também. O fiel e o infiel. Vamos falar do futuro escatológico. Eu vou usar o nome de servo, de pregador. Pregador fiel e pregador infiel. De acordo com a fidelidade nos deveres terrenos, receberá poderes especiais. Olha, vou repetir porque é importante, é interessante. De acordo com a finalidade nos deveres terrenos, receberá poderes especiais de governo, além de outros privilégios no reino de Cristo ou no estado eterno. Vamos passar para a página de número 4. Página 4. Então, vamos falar sobre, nós falamos aqui, né? Acabamos de falar aqui sobre, eu quero só dar uma pincelada, que isso tem que ficar gravado. Futuro escatológico, né? Deste servo. Agora, os cuidados que este servo deve ter, que este pregador deve ter. Cuidados. Olha, não somente ser fiel e sábio, mas ser vigilante com relação à conduta com o seu semelhante. O que adianta eu ir lá para frente e pregar uma palavra bonita, exortar o povo à vigilância, aos cuidados, à santidade, se lá fora o meu semelhante está vendo eu dar mau testemunho? Eu não estou vivendo o que prego e nem estou pregando o que vivo. Vou servir então de escândalo e de falatório, ok? Então, temos que ter esse cuidado aí. Não basta ser fiel apenas, ou sábio, tem que ser vigilante. Cuidado, porque o olho de todo mundo, quando você vira pregador, vai voltar para você. Você tem que ser espelho. As pessoas têm que olhar para você e querer ser igual a você, pregar igual a você. Tem que ser vigilante. Muito bem, na sua conduta. Em segundo lugar aqui, suas ações violentas e falta de ética. Lembrando que a violência pode ser espiritual, verbal ou física. Olha, existe violência espiritual, verbal e física. O que é uma violência espiritual? Que o pregador tem que ter cuidado com ela. É aquele pregador que ele quer ser santo demais. Tem pregador que aparenta ser tão santo, que a gente fica até pensando assim, ele já deveria ser arrebatado vivo como Elias, né? Porque quer ser santo, e a Bíblia condena esse tipo de santidade. A Bíblia diz: não quereis ser santos, demasiadamente santo.
tem que ter moderação. Fruto do Espírito, moderação, temperança, domínio próprio, e por aí vai. Então, tem que ter, aqui, nos cuidados que o servo deve ter, as suas ações não podem ser violentas, violência espiritual, e a violência verbal, é o pregador que, quando ele pega o microfone para falar, ele não está nem aí, ele sai ferindo todo mundo que está na frente, viu? Se ele vê uma irmã de calça lá na igreja, ele começa a bater em cima daquilo, viu? Se ele vê uma irmã que está lá de batom, de brinco, ele começa a falar em cima daquilo, viu? Não se deve. Primeiro, você não vai convencer essa pessoa, você vai fazer raiva nela, para ela não voltar mais à igreja. Quem convence é o Espírito Santo, viu? Deixa esse negócio aí, você que é pregador, deixa esse negócio de calça, de brinco, de batom, de corte de cabelo, de anel, pulseira, deixa isso aí para o pastor da igreja tratar. Não entra nessa área não. Prega a palavra, pregador. Prega a palavra. Prega a palavra. Deixa o resto com o pastor e com o Espírito Santo de Deus. Outra coisa que é cuidado que este servo deve ter: saber que o seu Senhor voltará. O seu Senhor voltará. O que terá o servo mau? O que o servo mau terá de conduta reprovável? O que o servo mau terá de conduta totalmente reprovada? A Bíblia responde, já foi lido aí, haverá hora do acerto de contas, quando diz assim, virá a hora. Que hora é essa? A hora que o Senhor vai voltar para fazer a prestação de contas. Então, primeiro haverá um acerto de contas. Segundo, haverá julgamento. A Bíblia diz aí que separá-lo-á. Você pode olhar isso aí para mim? Mateus 24, versículos 50 e 51. Virá o Senhor daquele servo num dia em que eu não espero e a hora em que ele não sabe. Olha aí. E separa-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Aí. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Está vendo? Virá, separá-lo-á, haverá um lugar para trancar ele, que a sua parte será com os hipócritas. Deus vai trancar ele com os hipócritas. E haverá ali no meio dos hipócritas pranto e ranger de dentes, sofrimento. Então, pregador tem que ter cuidado. Está lotado de pregador por aí. Agora, tem que saber que tipo de pregadores são esses. É claro que se aqui está falando do mau servo, o mau pregador, é sinal que existe o bom servo e bom pregador também, que o Senhor não vai colocar ele junto com os hipócritas, mas vai colocar ele junto com os fiéis. Vamos continuar. Vamos falar sobre o princípio a ser aplicado e observado na nossa vida. A vigilância. A vigilância traz recompensa, especialmente se durante a demora do Senhor servimos-nos uns aos outros em amor. Então Deus
não se esquecerá disso, e a glória esperada daqueles que forem sábios e fiéis e vigilantes será gloriosa. Aleluia! Então, aqui está os dois perfis, do mau obreiro, do mau pregador, do mau servo, que para o mau servo haverá, então, recapitulando aqui, haverá um acerto de conta e o Senhor voltará numa hora que ninguém estiver esperando, vai pegar ele desprovido, com a vida toda atrapalhada. Haverá julgamento, vai separar ele, assim como separa os bodes das ovelhas, e haverá um lugar específico para ele, que o lugar dele vai ser no meio dos hipócritas, porque ele também foi hipócrita, e haverá sofrimento, pranto e ranger de dentes. Esse é o prêmio do mau pregador, do má pregador. Agora, e o bom pregador, o bom servo, o bom obreiro? Vai ter recompensa, especialmente se durante a demora do Senhor ele serviu um ao outro, serviu a igreja, serviu os outros, em amor a Deus, não se esquecerá disso, em amor a Deus. Aí Deus não esquecerá disso, da maneira que o bom servo, o bom pregador, o bom obreiro serviu a igreja, o Senhor vai estar lembrando disso. Então, a glória é esperada àqueles que forem sábios e fiéis e vigilantes. Existe uma glória que te espera. Amém? Vou ficar por aqui, prometendo voltar na aula de número 2, falando sobre Deus deseja encontrar o servo, o servindo assim, ainda baseado em Mateus 24 e 45. Até lá, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus.